Esta semana nós tivemos o capítulo mais partido de todos até agora no Ulisses, mas pelo menos, finalmente, o Bloom, o Daedalus não só se encontram, como eles param e conversam. O que temos para hoje, Santos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos sempre de assuntos, temáticas, propostas, questões literárias que saem de dentro do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. O mês de setembro até as 2 primeiras semanas de dezembro nós estivemos e estaremos lendo a obra máxima, o romance máximo do modernismo mundial. O episódio de número 11 da nossa jornada de leitura conjunta, Ulisses. Essa semana nós lemos um dos capítulos mais curiosos, né, com o título mais curioso até então, Gado ao Sol, que faz a referência a um episódio da Odisseia, onde de novo todo mundo da tripulação é morto e só o Odisseu sobrevive. Ele para numa ilha, as pessoas estão com fome, a única coisa que existe ali são gados de Zeus, sagrados que não se podem tocar. Ele vai suplicar a orientação dos deuses e quando ele sai, a galera vai e simplesmente mata os animais sagrados, fazendo com que o Ulisses tenha que fugir, tenha que correr dali, e morre novamente todo mundo da tripulação e só ele que estava certo sobrevive. Um episódio que tem paralelismos que me lembrou um pouco do momento do bezerro de ouro, né, na Bíblia, só que nessa escapadinha ele tem que passar sozinho agora novamente por Scylla e Caribdis, sem barco, né, com pedaços de barco, e ele novamente vence, consegue ultrapassar o rochedo e o redemoinho. E nessa ideia de repetição, né, de passar por lugares, de ter episódios ou acontecimentos parecidos na vida do Ulisses, do Odisseu, é o que vai acontecer com Bloom e com Daedalus, especialmente com Bloom nesse caso, como se eles tivessem que estar revivendo ou expurgando novamente fantasmas que eles têm na sua vida, mais de uma vez nesse período de 24 horas. E por repetição, esse talvez tenha sido um dos grandes desafios da leitura dessa semana, porque a forma foi ao mesmo tempo muito interessante, mas desafiadora. No final das contas, o que seria esse desenvolvimento embrionário? Aquilo que o Gilbert, né, que o Stuart Gilbert apresenta como a forma escolhida pelo Joyce no capítulo dessa semana, no Gado ao Sol. Algo que eu posso lhe dizer que até agora, ainda que seja repetitivo, mas isso sempre se supera, é o que torna esse capítulo mais interessante até então. A oralidade nesse texto vai estar muito, mas muito forte mesmo. Não sei se você precisou disso como eu, mas eu tive que ler em alguns momentos em voz alta, né, como no Grande Sertão Veredas, para conseguir processar um pouquinho, porque o Joyce ele vai construir meio que uma trajetória, uma linha do tempo das formas literárias, historinha da literatura britânica. Esse processo embrionário não é de um bebê, mas da criação desse cânon, né, dessa arte. Ele começa pelas fábulas inglesas, passando pelo estilo do Shakespeare, pelas novelas de cavalaria, né, lembrando alguns aspectos até semelhantes ao nosso queridíssimo Don Quixote, passando pelo Dickens, né, para ser outro nome de peso que aparece várias vezes aqui no livro, até chegar àquilo que seria a sua literatura contemporânea, né, a literatura contemporânea ali dos anos 20. Só que o momento de mudança de um estilo pro outro aqui no texto não fica claro. Você tá lendo e depois opa, percebe que já tá em outro, mas não é ali que tá começando. E do mesmo jeito que ficar retornando foi um desafio pro Odisseu, pro Ulisses na Odisseia, né, tá passando novamente por situações, por lugares específicos que ele já havia enfrentado, nós fizemos isso. Não que esse estilo já tivesse aparecido, mas exatamente por ter essa referência de estilo em outras literaturas onde nós já passamos por elas. Algumas a gente consegue reconhecer muito claro, ah, isso daqui realmente Shakespeare, não só porque ele cita, mas tem outras que você fica, já li isso, mas eu não sei onde, não lembro, tenho familiaridade, mas não tô conseguindo decifrar aqui. Uma coisa interessante, por exemplo, logo no início dessa tradição, é que os nomes dos nossos personagens conhecidos vão estar escritos na sua forma latina, né? O Simon Daedalus vai estar ali Simão, o Stephen, Estevão, o Leopoldo Bloom, até o Mulligan, por exemplo, que é o mais estranho de todos, é o Malaquias. Demorou um pouco a pegar quem era Malaquias. Voltando pra tabela, outro símbolo, né, o símbolo
dessa semana é o símbolo da mãe. Eles estão na maternidade, vai falar do desenvolvimento embrionário nessa forma, vai falar sobre o nascimento, concepção, desenvolvimento dos bebês também no texto, mas ela vai para mais com a relação maternal, paternal seria o termo correto para essa semana, do Bloom e do Steven, que finalmente vai acontecer. Eles não são pais na vida real do texto, por mais que não exista esse termo, né? O Bloom, ele é um pai órfão do filho, e o Daedalus é órfão de mãe morta e órfão de pai vivo, né? A relação do Stephen com o Simon é muito complicada. Nós já percebemos que há 3 episódios seguidos, já há 3 semanas, que a gente só encontra o Stephen bebendo, o Stephen ali com os amigos, bebendo e tendo seus devaneios e conversando ali sobre a arte, mas ele tá nesse momento fechadinho, introspectivo. Vai começar a bater a bad. Vai chegar o ápice da cena, né? Muito bonita. Ele com medo dos trovões e o Bloom finalmente para, eles conversam. O Bloom tentando acalmá-lo, trazendo essa racionalidade. Veja que interessante. O Daedalus, que é o cara racional, né? O Bloom mais estratégico, mais um pouquinho mais angustiado, ensimesmado, né? E o Bloom trazendo isso pro Daedalus. Olha, o trovão acontece assim assado, não vai acontecer nada demais, os barulhos são por causa disso e daquilo. E a gente percebe que o Bloom, ele realmente admira o Stephen Daedalus, tem esse carinho genuíno, paternal mesmo. Nesse diálogo deles vão ser contrastados muitos pontos conflituais deles enquanto indivíduos, mas também geracionais. E isso fica até nessa brincadeira dos estilos, porque tem um momento que tá mais voltado pra homilia, quase como se fosse uma missa de fato. Em outro momento tem um estilo muito científico, trazendo as inovações do modernismo na época, muito metodológico, que é de todo esse texto no geral, mas que amplifica esse comparativo entre esses dois personagens, ainda que não esteja, digamos, o Stephen falando na forma da homilia e o Bloom na forma científica, não. Vão ter fala dos dois nesses dois momentos, mas é um traço também da personalidade de ambos. Bloom, por exemplo, lembra romanticamente do dia que ele se casou, com uma certa melancolia, e o Stephen é extremamente cético em relação ao matrimônio. É um paralelismo entre ambos, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, nós temos o Stephen defendendo uma certa ética dos relacionamentos, no modo de se desenvolver os seus relacionamentos, e o Bloom, esse cara que aparentemente estava magoado até então com a infidelidade da esposa. Além do episódio nojento da semana passada, nós sabemos aqui, né, temos mais detalhes então desse envolvimento amoroso, na verdade sexual, que ele teve com a criada da casa. Esse capítulo dessa semana serviu muito para ampliar a complexidade desses dois personagens, e por isso ambos sejam os protagonistas da obra, porque juntos, né, talvez para pensar um pouquinho nas novelas de cavalaria aqui, como o Sancho e o Quixote, não tão forte, mas nesse episódio funcionou muito isso, né, os dois se balanceando. Um ponto interessante que apareceu de novo no final do capítulo, o Bloom relembrando novamente o profeta Elias na passagem da morte de Cristo. É impressão minha, talvez, o Bloom tá pressentindo a morte, porque é uma fala de morte, né, uma fala de um momento de angústia, ok, o Bloom é angustiado, de desespero, mas quando Cristo está prestes a entregar o Espírito para Deus, o Bloom tá repetindo isso novamente, no final de um episódio, depois de um momento de tanta troca emocional ali com o Stephen. O fez reviver todos os seus fantasmas, a relação com a Mary, um filho morto, deve ter a ver também. E novamente, lembrando a função da arte pela arte, do nosso querido modernismo. Tratou de relacionamentos aqui, mas tratou também da forma, das formas, né, elaborando e problematizando as formas literárias ao longo da história. A estética em si aqui é muito maior do que qualquer outro aspecto, tanto que ela precisa às vezes até ser vencida para poder ser saboreada e entender os outros aspectos que constituem uma obra literária também. Esse foi um dos capítulos onde teve esse maior deleite estético, sem sombra de dúvidas. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes, esse é o meu comentário sobre Gado ao Sol do Ulisses, do James Joyce. Me conte aqui então o que você achou, se você pegou essas referências também, teve essa visão sobre o relacionamento, sobre esse paralelismo entre os dois personagens, ou você enxergou isso de alguma outra forma. Nos encontramos quarta-feira. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além das manhãs de vento. Valeu!